Castelo Interior. Santa Teresa de Jesus. Sextas Moradas. Capítulo 3. Terceira parte. O Senhor possui outra maneira de falar à alma, que tenho por certo ser de sua parte, por meio de uma visão intelectual, que explicarei adiante. Essa visão ocorre tão profundamente na alma, e a pessoa parece ouvir as palavras do Senhor com os ouvidos da alma de forma tão clara e em segredo, que a própria maneira de compreendê-las, junto com as operações que essa visão produz, assegura e dá certeza de que ali o demônio não pode interferir. Essa experiência deixa grandes efeitos, o que leva a crer em sua autenticidade. Ao menos, a segurança de que não procede da imaginação. Além disso, se houver atenção, sempre se pode ter certeza por essas razões. A primeira razão é que essa fala se distingue pela clareza, sendo tão nítida que, se faltar uma sílaba do que foi entendido, a pessoa se lembrará, mesmo se foi dito de um estilo ou de outro, embora seja sempre a mesma sentença. Já aquilo que se forma pela imaginação não terá a mesma clareza na fala, nem palavras tão distintas, mas algo semelhante a um sonho. A segunda razão é que, muitas vezes, não se estava pensando no que foi compreendido. Digo que isso ocorre em momentos inesperados e, algumas vezes, até mesmo durante uma conversação. Em muitos casos, a resposta ao que se passa surge de imediato no pensamento, ou está relacionada ao que já havia sido pensado anteriormente. Mas, frequentemente, trata-se de questões que nunca se imaginou que poderiam ou viriam a ser. Assim, a imaginação não poderia ter fabricado essas ideias, levando a alma a se enganar ao pensar que desejava ou queria algo que nunca havia sequer cogitado. A terceira razão é que essa experiência é como ouvir algo diretamente, enquanto aquilo que surge da imaginação é como alguém que vai compondo, pouco a pouco, o que deseja que seja dito. A quarta razão é que as palavras são muito distintas, e com uma única palavra se compreende muito, algo que o nosso entendimento não conseguiria compor tão rapidamente. A quinta razão é que, muitas vezes, junto com as palavras, de um modo que não sei descrever, compreende-se muito mais do que elas expressam. Falarei mais sobre esse tipo de entendimento em outra ocasião, pois é algo muito delicado e digno de louvor a Nosso Senhor. Sobre essas experiências e suas diferentes manifestações, algumas pessoas têm ficado muito confusas, especialmente uma em particular, que passou por isso. Acredito que outras pessoas também possam ter dificuldades em compreender. Sei que essa pessoa tem refletido muito sobre isso, pois o Senhor lhe concedeu essa graça muitas vezes, e a maior dúvida que teve no início era se isso não seria uma ilusão. Se fosse obra do demônio, seria mais fácil de entender, embora suas artimanhas sejam muitas e ele saiba imitar o espírito de luz. No entanto, na minha opinião, ele só poderia imitar as palavras, pronunciando-as com clareza, mas sem deixar dúvidas sobre se foram realmente compreendidas, como acontece quando são do espírito da verdade. Contudo, ele não seria capaz de imitar os efeitos que essas palavras produzem, nem de deixar a mesma paz e clareza na alma. Ao contrário, causaria inquietação e tumulto. Porém, ele pode causar pouco ou nenhum dano, se a alma for humilde e fizer o que eu já disse, não agir com base no que ouviu, por mais convincente que pareça. Se esses são favores e bênçãos do Senhor, examine com atenção se, por causa disso, você se considera superior aos outros. Se, ao receber uma palavra de consolo, você não se sentir mais humilde, acredite que isso não vem do Espírito de Deus. É muito certo que, quando vem de Deus, quanto maior a graça recebida, menor a pessoa se sente diante de si mesma. A alma é lembrada de seus pecados,
Esquece-se de seus próprios interesses e concentra sua vontade e memória apenas em desejar a honra de Deus. Ela não pensa em seu próprio benefício e passa a temer mais qualquer desvio da vontade divina, com uma certeza maior de que nunca mereceu essas graças, mas sim o inferno. Se esses efeitos são produzidos por todas as experiências e graças que você recebe em oração, não permita que sua alma fique assustada, mas confie na misericórdia do Senhor, que é fiel e não permitirá que o demônio engane. Embora seja sempre bom manter o temor. Pode ser que aquelas pessoas que o Senhor não guia por esse caminho, pareça que essas almas poderiam simplesmente ignorar as palavras que lhes são ditas. E se forem falas interiores, poderiam se distrair de forma a não acolhê-las, evitando assim esses perigos. A isso, eu respondo que é impossível. Não estou falando daquelas pessoas que apenas imaginam que ouvem algo, pois, nesses casos, se elas não desejam tanto algo, ou, se não dão importância às imaginações, há como evitar esses pensamentos. No entanto, aqui não há solução, pois o próprio Espírito que fala faz com que todos os outros pensamentos parem e se concentrem no que está sendo dito. De certo modo, acredito que seria mais fácil para uma pessoa, mesmo que ouvisse claramente outra falando em voz alta, não prestar atenção e colocar seu pensamento e entendimento em outra coisa. Mas no caso do que estamos tratando, isso não é possível. Não há como tapar os ouvidos, nem desviar o pensamento para outra coisa. Porque aquele que fez o sol parar, creio que a pedido de Josué, pode também parar as potências e todo o interior. Assim, a alma percebe claramente que um senhor maior do que ela governa aquele castelo, o que a leva a uma grande devoção e profunda humildade. Portanto, não há solução para evitar isso. Que a Divina Majestade nos conceda o dom de fixar os olhos apenas em agradá-lo, esquecendo-nos de nós mesmos, como já mencionei. Amém. Que seja de sua vontade que eu tenha conseguido expressar corretamente o que pretendia, e que seja um aviso para quem passar por essas experiências.